dia, gente. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês, como ela está aqui conosco, né? Eu quero agradecer ao pastor, aos pastores, né? Pastor Lira. Que Jesus disse, né, que se qualquer pessoa der, nem que seja um copo de água, a um discípulo de Jesus, por reconhecer nele um profeta, essa pessoa que deu esse copo de água vai receber galardão de profeta. Então, o Senhor tem dado, não é um copo de água, é guarida a muita gente que nasceu no coração de Deus, grande outro galardão. E agradeço muito, né, por conhecer, agradeço a Deus por conhecer mais uma parte do seu rebanho, que ele também disse, a gente não valoriza essa reunião aqui não, sabe? Nós temos problemas psicológicos sérios em relação a Deus, porque talvez uma das coisas mais importantes que esteja acontecendo nesta cidade é esta reunião aqui, porque Jesus disse que onde estivesse 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele já estaria. Então, a gente está reunido aqui no nome de Jesus, essa palavra que aparentemente esses crentes se reúnem, qual é desse povo? Mas tem evento cultural na cidade, tem clássico, não sei o que, e esse povo vai ficar reunido cantando. Aí Jesus está assim: vocês não conhecem os mistérios do reino de Deus, e quando você se reúne aqui, 2 ou 3 que sejam, o inferno estremece, porque o grande medo do diabo é que as pessoas que Deus fez se convertam a Ele, né? Então eu agradeço por vocês estarem aqui cumprindo, né, aquilo que Jesus deseja, que a gente se reúna. Ele falou: eu edificarei a minha igreja, a minha reunião. Então sintam-se bem-vindos pelo nosso Pai, né? Eu agradeço também por estar aqui em Itamirito, né, na casa dos nossos amigos. Itamirito tem a ver com uma pedra aí, né, que quando você risca sai um traço vermelho. Então a gente está aqui na cidade da pedra de traços vermelhos, em nome da pedra angular, né? E aí, sem maiores delongas, eu queria ler com vocês um texto conhecido das Escrituras, está no livro de Provérbios. Meu Deus, espera aí que eu sou prolixo, deixa eu ver meu tempo aqui. Provérbios 1. Provérbios 1, versículo 7. Aproveitando que essa reunião aqui ela é devocional, mas ela é sobretudo uma reunião de ensino, né? Então vamos logo falar do ensino do nosso Pai. Provérbios 1, 7. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber. Outros versículos que falam sobre isso falam o princípio da sabedoria. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E os loucos desprezam. Se a gente fosse fazer uma estatística, né, como nós que nos enxergamos como ovelhas de Jesus, temos agido como loucos, né, porque as pessoas desprezam a sabedoria, as pessoas desprezam o ensino, as pessoas desprezam o aprendizado, o crescimento. As pessoas querem se apresentar, né? Elas não querem ser cheias do Espírito Santo, elas querem mostrar o que elas não têm, querem ostentar. Tanto é que os valores do nosso país passam por aí, né? Se o cara tem dinheiro, ele nem pode mais ser processado, né? A gente que trabalha com educação fica assustadíssimo ao ver isso no dia a dia. Se alguém é chamado numa CPI para ser chamado, mas fulano tem dinheiro, trabalhou muito, as pessoas associam muito dinheiro com muito trabalho, a pessoa com a cabeça oca, né? Isso vai desde o pessoal lá das betas até alguns governadores, e a gente com muito dinheiro com a cabeça oca, e que a gente exalta. A começar da interpretação do próprio livro de Provérbios, que a gente sempre confunde sabedoria com riqueza, né? Provérbios é um livro que está lá na literatura de sabedoria judaica, hebraica, vamos dizer, e o livro começa falando que são provérbios de Salomão, mas é verdade, se você for fazer uma leitura bem detalhada ali de Provérbios 1 até o 9, mais ou menos, eles são sábios judeus do pós-exílio.
tem umas características naqueles provérbios que mostram que eles não foram necessariamente escritos por Salomão. E o próprio livro vai mostrando, por exemplo, Provérbios capítulo 10, ou capítulo, né, Provérbios 10 até o 24, por exemplo, lá o livro deixa bem claro que aquilo ali são as máximas do rei Salomão. Eles reuniram ali aquele tanto de provérbios, e aí depois do capítulo do Provérbios 24 em diante, você vai ter mais alguns provérbios maiores do rei Salomão reunidos pelos homens de Ezequias, do rei Ezequias, e mais para frente você vai ter o provérbio dos sábios ali da região mesopotâmica, né? Lemuel, aí tem o provérbio da mulher virtuosa, né? Então, por que se reúne um livro desse? Primeiro, porque é interessante que nós, seres humanos, busquemos a sabedoria e o conhecimento. Por outro lado, o que a gente faz? A gente continua sem buscar a sabedoria e o conhecimento e a gente vai para as nossas práticas idólatras. Paulo vai dizer lá que as obras da carne são idolatrias, feitiçarias, e a gente só fica com adultério, a gente esquece da glutonaria, a gente esquece da bebedice. Glutonaria é comer demais, né? Então a gente deveria equilibrar, talvez com o prato de jejum, mas a bebedice a gente já anula qualquer coisa prazerosa que tenha a ver com bebida. A gente comete esse exagero, mas a gente esquece que as obras da carne são sobretudo idolatria. E o que é idolatria? É transformar a verdade em mentira, adorando a criatura em lugar do Criador. A gente adora a sabedoria. Pior, a gente adora a sabedoria de Salomão. Pior ainda, a gente adora o Salomão da sabedoria, né? E é por isso que é importante a gente entender algumas coisinhas aqui. Primeiro, a própria palavra provérbios, né? O Salomão, ele era um prolixo, falador, né? O livro dos Reis vai dizer que ele entendia de botânica, de animais. Ele foi isso era dom de Deus, né? Foi dom de Deus. Ele foi talvez o mais famoso antecedente daquilo que a Grécia iria transformar em filosofia. Filosofia, que é o amor afetuoso à sabedoria. Aí ele fazia isso de maneira mais informal. E é importante a gente entender que desde que existe humanidade, existe sabedoria, existe conhecimento, né? A única diferença é que na antiguidade, até o século IV a.C., a gente adorava os sábios. Então você tinha o rei Salomão, ali em 1000 a.C., você já teve o Amenemope, que o nome é confundido com a cidade egípcia, né? Você tinha muitos outros sábios de Sabá, os sabeus, né? Tinha os antigos aí, o Confúcio, Zoroastro, Siddhartha Gautama, mais conhecido como Buda. Eram pessoas que eram adoradas pela sua sabedoria. Até que chega Sócrates e primeiro ele democratiza a sabedoria e fala assim: olha, todo mundo é sábio, só que todo mundo precisa parir esse sentimento. E qual é o sentimento que a gente pare, né, que ele vai chamar de maiúsculo? É que a gente descobre que a gente não sabe de nada. Quanto mais você souber, mais você não sabe. E isso não é um convite a que a gente não procure conhecimento, é que a gente continue procurando o conhecimento e a sabedoria. Então a palavra provérbio vem desse trocadilho, né, de provérbio, ou seja, você se antecipar à palavra. Por isso que o provérbio ele é resumido, né? Ele traz um pensamento milenar numa frase. Tipo, coisas que a gente valoriza. Dize-me com quem andas e te direi quem és. Pronto, isso aí dá para escrever um livro sobre isso, está resumido numa frase. Outros provérbios que os poetas costumam falar, né? Por exemplo, o Arnaldo Antunes, que é um ex-titão poeta do concretismo, ele vai dizer: olha, tanto faz dizer adeus ou tchau se você se vai. É um provérbio, né? Nessa frase aqui ele resumiu a vida inteira. Tanto faz. A vida tanto faz. Mas o que Deus fez através do rei Salomão com essa história de provérbios e de sabedoria? É que, por mais que a gente consiga resumir a realidade numa frase, a gente precisa entender que a grande sabedoria,
a finalidade de todas as coisas que a gente faz, né? E antes disso, a própria palavra sabedoria significa saber com sabor, ou seja, eu experienciei, eu experimentei, eu sei o que é, eu sei o que eu estou falando. E o limite entre isso e a vida devassa também é terrível. Por isso que o texto já começa assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, o temor do Senhor é o arqueiro da sabedoria. O temor do Senhor é o material da sabedoria, né? Isso tudo que a gente tem aqui, ó, toda essa matéria aqui, conforme diz Colossenses, tudo foi criado nele, né? Ah, Deus não fez cadeira, não. Deus fez o princípio carbônico que está nessa cadeira. Cadeiras de plástico, né? As cadeiras de plástico têm origem no petróleo, que vem de fósseis, de vegetais e seres em putrefação em camadas abaixo do oceano. Isso tudo é criação de Deus, né? Quando fala que toda a matéria será transformada, que tudo se fez nele, é por causa disso. Cada material que a gente tem aqui foi feito em Cristo, né? Nele tudo subsiste. E aí a gente entende que a sabedoria com sabor é a gente temer o Senhor. Esse é o princípio da sabedoria. Mas a gente esquece logo desse princípio, porque a gente fica adorando o rei Salomão, a gente fica adorando o livro de Provérbios, e já que a gente está aqui no culto de ensinamento, a gente fica adorando a Escritura. E aí alguém fala assim: ixi, acende o alerta que já chegou um herege lá de Belo Horizonte, veio para Itabirito, perverter os nossos corações contra a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Sim, a gente pode entender a Bíblia como palavra de Deus, mas as obras da carne são idolatria. O que a gente faz? A nossa dificuldade, por isso Jesus falou que ele iria reunir a sua igreja, porque é difícil fazer discípulos. Porque a nossa dificuldade em ser discípulo de Jesus é que a gente logo esquece Jesus, até mesmo pela palavra dele. E se a Escritura é palavra de Deus, a Escritura não é Deus. Não adianta alguém ficar com raiva disso. Eu vou ficar com raiva de entender que Deus é maior do que o livro que expressa a sua palavra? A gente fica com raiva disso, a gente é muito preso às nossas tradições, né? E é claro que não é um seminário sobre bibliologia, mas só para a gente pegar como o fio condutor uma questão que nós temos aqui. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que significa esse temor do Senhor como o princípio de tudo o que a gente deveria viver, né? Ser sábio é temer ao Senhor. Provérbios ele vai elencar de maneira bem geral, bem global, 5 critérios aos quais a gente pode chamar de sabedoria. Ele vai fazer o paralelismo tanto nos versos quanto no livro, né? Então você pega, por exemplo, o oposto da sabedoria é a estutícia, que vai chamar de estutícia, loucura, tolice. Tem vários termos nas nossas Bíblias. E aí é interessante que, assim como o sábio tem provérbios, os touros têm provérbios. Quais são os provérbios dos touros, dos insensatos? Eu só respeito quem me respeita. Aí o sábio vai dizer: eu respeito porque eu sou de respeito. O mal que o outro me faz não vai anular o fato de eu ser de respeito. Deus em pessoa fez assim. Ele foi esbofeteado, foi chicoteado, ele foi morto, foi rejeitado, recebeu a ingratidão. Estava falando ontem na conversa com os nossos amigos, né? Jesus, no momento da sua crucificação, ele tinha ali naquela multidão cegos de nascença que foram curados, coxos que passaram a andar, gente que ressuscitou no último dia, 4 dias depois de morto, né? Ele teve tanta gente ali e ninguém conseguia falar assim: não vamos deixar não, porque o Império Romano, a quem os seus irmãos entregaram, era muito mais poderoso do que a gratidão. Cara, é o que Jesus continua falando: alguém morreria por mim, porque o cego de nascença não morreu por mim, não, né? E aí alguém: não, ele me curou, eu não aceito isso. Não teve nada disso. É o silêncio total. Então,
é mostrar o seguinte: olha, se os insensatos têm os seus provérbios, diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Jesus então não ia cair nesse provérbio, né? Passou longe, porque Jesus andava com cada gente estranha, aliás, a acusação dele. Isso aí é um montão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e meretrizes. Eu gosto muito dessa palavra publicanos, porque a nossa idolatria escriturística faz a gente reduzir o publicano ao cobrador de imposto romano, né? E na verdade a palavra publicano tem 4 significados mínimos. Publicano, no termo latim, significa pessoas públicas. A gente sempre confunde pessoas públicas com o cobrador de imposto, porque o cobrador de imposto vive do dinheiro público. Mas quem são as pessoas públicas? É o cobrador de imposto, que hoje seria traduzido como os nossos vereadores, prefeitos, deputados, senadores, presidentes, né? Os servidores públicos, né? Outra pessoa pública, os artistas. São pessoas que, mesmo elas tendo uma vida boa, são julgadas o tempo inteiro pelo público. Pessoas públicas, na verdade, as meretrizes, né? A própria palavra meretriz significa aquela que merece isso. Por isso que a meretriz é chamada de mulher pública, é a mulher de todos. O homem público é um homem de autoridade, a mulher pública é a mulher de todos, que todo mundo pega. Merece isso, meretrix x, meretriz. E a prostituta, que é aquela que se prostra diante de, estou na sua frente, vem que tem, prostra estátua, né? Mas a quarta pessoa pública são exatamente aquilo que a gente chamaria aqui no senso comum, e perdão pela palavra se isso não apeteceu o seu vocabulário, são as bichas romanas espalhafatosas, né? A Porta dos Fundos produziu um videozinho de 3 minutos que ele bate essa charada. Ele chega uma daquelas bichas romanas espalhafatosas pedindo cura a Jesus. Ai, me cura, está ardendo, não sei o quê. E aí Jesus orando e tal, daquele jeito lá que eles fazem. E no final das contas, a bicha romana espalhafatosa sai curada. E Jesus diz assim: o que foi, gente? Ele estava com um problema estomacal. Jesus não o curou da sua personalidade, né? Porque a acusação pesada contra Jesus ele fica aí com esses publicanos aí, ó. Olha o tipo de homem que anda com Jesus. Você sabe se isso é macho? Claro que isso não é problematizado pelas Escrituras, a menos de maneira bem discreta, né? Quando Jesus é chamado de amigo de publicanos e pecadores, querendo dizer assim, ele só anda com gente esquisita. Então esse provérbio insensato não vale para ele, né? Então, a sabedoria tem o seu oposto, que é a insensatez. E a gente tem que tomar cuidado para a insensatez não fazer a gente ficar insensato em nome de Deus, né? Existe hora para tudo. Existe a hora da extravagância também na nossa intimidade com Deus. Mas a insensatez é você fazer um louvor extravagante. O que é o louvor extravagante? Nós vamos cantar aqui durante 6 horas sem parar, daqui a pouco todo mundo começa a vomitar. Isso não é sabedoria, isso é estupidez disfarçada de sabedoria, né? E saber que existem coisas sobre a intimidade, existem coisas sobre o público. A outra característica da sabedoria é a prudência. E o seu oposto também está apresentado no livro de Provérbios, que é a ingenuidade, é o simples. Acredita em todo mundo, vai na de todo mundo. E na verdade, todos nós temos algum momento na nossa vida que a gente é ingênuo. E não é pecado ser ingênuo, pecado é você se manter na ingenuidade, né? E a gente também, como ovelha de Jesus, a gente tem que tomar cuidado para não transformar a ingenuidade numa prudência assassina. O que é a prudência assassina? Estava indo para o templo um sacerdote. Aí ele encontrou um homem que foi assaltado, todo quebrado. Mas ele estava indo para o templo. Sou sacerdote, não quero que ninguém pense mal de mim. Passou a largo. Isso é prudente? Não. Isso é assassino. Está lá o homem assaltado, sangrando, aí passa o levita. Meu Deus, eu passei a madrugada inteira diante do Senhor com todo mundo. Eu vou ajudar no trabalho do templo. Passou a largo. Isso é prudência? Não. Eu acho interessante isso, porque nós, no nosso dia a dia, a gente é o tempo todo convocado a essa prudência assassina, né? Não mexe com isso não, a vida é assim mesmo. Vai ficar agora apaixonado com criança perdida? Ah, o que é isso? Esse pessoal só dá trabalho. Passa longe, tem que ter prudência, tem que ser sábio.
E aí para Jesus é uma prudência assassina, porque Jesus não conseguia ter essa prudência assassina. Quando ele viu um endemoniado com uma legião de demônios pulando do cemitério na frente dele, aquele demônio teve que sair. Mas se ele fosse prudente, olha, primeira coisa, você recebeu uma bênção de pouco, você foi liberto de 12 mil demônios. Então a partir de agora nós vamos instituir em Decápolis a campanha do homem da legião. Então convoque todos os demoniados. Aí seria uma imprudência, porque Jesus nunca mais ia fazer nada nessa vida, porque ele ia rodar o mundo inteiro dando testemunho do homem que tinha legião de demônio. Mas o que Jesus faz? Ele atende ao homem endemoniado, porque ele era sábio, mas ele não era prudente assassino. Mas ao mesmo tempo ele fala para o homem: fica aí na tua cidade, fala para os teus as grandezas de Deus na tua vida, né? O que a gente faz? Ai, Deus ressuscitou minha filha, vamos rodar o mundo para contar isso. Aí a graça que Deus nos deu vai virando desgraça procedimental, né? A sabedoria também, ela nos ensina a diligência. Diligência é aquela capacidade de se dedicar, de trabalhar, né, de ser um ser prestativo à existência. E o oposto da diligência é a preguiça. E aqui eu não estou falando de cansaço, de esgotamento. Quem está cansado é porque trabalhou muito. Quem está esgotado é que está trabalhando tanto que precisa parar. Eu estou falando daquela pessoa é isso, mãe, eu não pedi para nascer, você vai me sustentar, falou? Os meninos são meio assim, né? Eu não pedi para vir, então vocês se viram. E aí, a gente então não pode também transformar a diligência em desobediência a Deus. O que Jesus disse? Trabalhar não pela comida que perece, trabalhar pela comida, pela bebida eterna. Porque às vezes a gente está trabalhando tanto, está sendo tão diligente, mas a gente está sendo louco. Aí Jesus chega para essas pessoas e fala assim: olha, você foi muito eficiente no que você fez, louco. Essa noite pedirão tua alma. E o que você fez? Vai dar o quê? Então a gente chama de trabalhar para Jesus, ele faz um monte de loucuras e a gente trabalhou mesmo, né? Como é que o Brasil foi descoberto pelos europeus? Com muito trabalho. Chegaram aqui em Itabirito, pegaram um monte de pessoas africanas e fizeram elas cavar essas rochas todas aqui. É diligência? É. Mas é a diligência da sabedoria? Não, é a diligência da covardia. E aí nós que nascemos descendentes dessas pessoas, sejam as pessoas más, sejam as pessoas vítimas, precisamos ensinar e aprender com Jesus a inserir o Evangelho nessas coisas todas, a boa notícia, a boa libertação. Sabedoria também significa você ter um elevado senso de humor, um sarcasmo, né? A gente, quando você vai ler a Bíblia milhares de vezes, né, a gente começa a perceber, por exemplo, que muita coisa que Jesus fazia, e os judeus entendiam, eram verdadeiros aforismos e sarcasmos em relação ao que os profetas falavam. Por exemplo, tem um salmo que diz assim: se subo ao céu, lá estás, se vou no mais profundo do abismo, lá estás também. Aí veio o profeta Amós e fala assim: olha, de fato, se vocês subirem aos céus, eu vou lá arrancar vocês de lá. E se vocês descerem ao mais profundo do abismo, eu vou lá puxar vocês para a minha disciplina, né? Aí era o profeta. E Jesus chega e faz vários aforismos também no Novo Testamento, aludindo a passagem do Antigo Testamento. Só que ele está dando um outro significado, né? E aí às vezes a gente fica assim: não, diz que é homem de Deus, mas aí fazendo graça com a cara da gente. E ele está dizendo: não, gente, a gente tem que ter um pouquinho de bom humor. A diligência, o trabalho, não deveria tirar da gente a alegria de viver, porque a criação de Deus é pura gargalhada, né? Nós que ainda temos um pouquinho da cultura zoológica, vá a algum lugar ver a criação de Deus, né? O que são detalhes dos corpos do macaco feito por Deus, né? O que são as rosas, o que é a existência, o que é ter ido a algum lugar cultural, ver um evento cultural e tirado ali muitos gracejos, porque Deus é assim. Deus é tão assim que até o texto que fala, né, Salmo 2, fala que ele zomba dos seus inimigos.
ele gargalha de zombie. É engraçado ver um monte de criatura aqui, nem sabe de onde veio, querendo afrontar o Senhor. O que ele pode fazer? Rir? Ele tem que rir. Às vezes é como um pai rindo de uma criança, e às vezes é como um ser todo poderoso rindo de uma criatura que não tem nada e acha que tem tudo, que é tudo, né? Mas o oposto do gracejo, dos símiles, das máximas, dos enigmas, é o escárnio, né? E aí Provérbios tem muitos provérbios contra os escarnecedores. O que é o escarnecedor? É se colocar em cima da carniça. É você zombar da miséria alheia, zombar da desgraça alheia, e o pior, se enriquecer com isso. Nós estamos nesse momento, precisamente no Brasil, às voltas com um humorista aí, que ele ficou rico, milionário, famoso no mundo inteiro, falando mal de deficiência física, de questões psicológicas, das negritudes que tanto fizeram por esse país. Ele sai falando mal disso tudo, e agora está todo mundo com dó, porque ele pode vir a pegar 8 anos de cadeia. E você fica assim, meu Deus, como é que o Brasil vai semeando a própria perversidade, né? Porque uma hora dessa o cara desse vira presidente da República, de tanta compaixão pelo escárnio dele. Só que para o livro de Provérbios e da sabedoria eterna de Deus, o lugar do escarnecedor é nos quintos dos infernos. E a sabedoria também, ela tem como seu oposto a perversidade, né? Então você tem a perversidade, tem a inteligência, porque o inteligente, o conhecedor, o que conhece todas as coisas, ele faz isso como um ato de solidariedade, né? De conhecimento. O perverso não. Ele é todo intelectualizado, ele é todo concatenado, ele é todo disciplinado para fazer o bem apenas para si mesmo. Mas ele ganha multidões. Ele ganha multidões, ele pisoteia essa multidão, mas ele faz tudo por si mesmo. E aí a Bíblia o tempo todo diz que o final do perverso é a ruína. Mesmo que não seja a ruína, aos nossos olhos, geralmente os perversos entram para a história, né? Os perversos que colonizaram esse país viraram estátuas, né? Boba gato que o diga. E aí nós temos essas oposições entre a sabedoria e a loucura, né? O oposto da sabedoria é a insensatez, o oposto da prudência é a ingenuidade, o oposto da diligência é a preguiça, o oposto do bom humor é o escárnio, e o oposto da inteligência é a perversidade, é a inteligência satânica. Mas ela é carismática, ela consegue nos ganhar, né? Mas para a gente também não ficar idolatrizando esses conceitos da sabedoria, eu queria falar aqui rapidamente, para ir já para o final dessa nossa pequena reflexão, de algumas formas de a gente não idolatrizar nem o rei Salomão e nem a sabedoria que Deus deu a ele. Porque quando Deus deu sabedoria a Salomão, ele não disse que Salomão seria o único sábio. Ele disse que daqueles tempos e entre os reis não existia sábio maior do que ele. Até quando você pega alguns provérbios dos pré-socráticos, por exemplo, são bem semelhantes ao tipo de sabedoria que Salomão exercitava. Agora, nós no século XXI, quando a gente fica com a sabedoria de Salomão e se esquece do Evangelho, a gente está pervertendo as Escrituras e a gente está idolatrizando uma pessoa a quem Deus honrou, né? E aí, voltando para o nosso texto, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como é que a gente pode temer ao Senhor? Primeiro, a gente teme ao Senhor quando a gente não teme o Senhor. Aí é importante um pouquinho de inteligência, porque temer é um verbo transitivo direto e indireto. Verbo transitivo direto é quando a gente teme alguém no sentido de ter pavor de alguém. E muitos pais acham bonito que os filhos o temam. Não, meus filhos me temem. Não, um dia que eu coloquei fezes na boca do meu filho, nunca mais ele fez cocô na calça. Não, meu filho, você dá 30 varas assim, nunca mais. O que ele conseguiu? Conseguiu o temor das crianças, mas a criança passou
a temer você com uma figura bem macabra. Não tem respeito aí, não tem carinho, não tem intimidade, só tem temor. E aí, não é esse temor que é o princípio da sabedoria. É temer ao Senhor. O que é temer ao Senhor? Gente, olha só, isso tudo que a gente está vendo aqui, essa reunião onde Deus está presente, como é que Deus é magnânimo? Ele consegue largar todas as coisas que Ele tem para estar aqui com a gente. Isso é muito misterioso, isso é muito sério, isso deveria ser levado a sério. A gente deveria levar isso para a beirada das nossas camas quando a gente fosse orar. Que é aquele temor que a criança tem em relação a gente, a criança que não foi contaminada com os nossos castigos desnecessários, né? Que a criança faz o que com o pai e a mãe em quem ela confia? Ela sobe em cima, ela lambuza, e a gente trata ela como criança, né? Então, temer ao Senhor é diferente de temer o Senhor. Deus não quer que ninguém tenha medo dele. Foi Ele quem veio aqui dizer isso para a gente. Olha, gente, não tem mais. Por que Jesus veio ensinar a gente a orar a Deus sempre chamando de Pai? Você pega o Evangelho de Mateus, que ainda preserva alguns resquícios da cultura judaica. Em Mateus, lá fala assim: Pai nosso que estás nos céus, porque os judeus eles tinham medo de falar o nome de Deus, eles falavam dos céus. Já viu os céus em Mateus? O reino dos céus, em Marcos, Lucas e João, é o reino de Deus, mas Mateus traduziu com o temor dos judeus, o reino dos céus. Aí Jesus assim, é Pai, é Abba, que é a expressão original que significa paizinho, painho, o meu íntimo. Então, o temor do Senhor é falar assim: esse cara é tão fantástico que eu não quero sair de perto dele. Porque a gente aprende, até mesmo nas nossas institucionalidades, as igrejas, o governo, não, eu preciso ensinar as pessoas a ter medo de Deus. Deus é capaz de acabar com a sua vida se você não der tanto do seu dinheiro. Olha, gente, é verdade que o reino de Deus precisa de dinheiro. Agora, falar que Deus vai parar com tudo para acabar com a sua vida por causa do seu dinheiro, por causa da sua afetividade, por causa do seu conhecimento, Deus não é assim. Isso não é pregar o reino de Deus, não é disseminar o Evangelho, a boa notícia. A boa notícia é: gente, sabe esse Criador de todas as coisas que as humanidades temem, querem que ele fique bem longe? Na verdade, ele quer ser temido no sentido de ser reverenciado, acarinhado. Ele fala: oh, pequeno rebanho, eu estou aqui com você, contem comigo. Eu sou criador de tudo, eu conto com vocês para criar muito mais. Então, temer ao Senhor é bem diferente de temer ao Senhor. E quando a gente teme ao Senhor, a gente tem paz com Deus, né? Paulo tem que falar isso nas cartas dele, né? Justificado, pois, por meio da fé, tenhamos paz com Deus. Porque o problema do ser humano é que a gente não consegue ter paz com Deus. A gente sempre acha que Deus está com alguma agenda marcada para acabar com a nossa vida por alguma coisa que Ele não gostou. Isso não é temer ao Senhor, isso é temer o Senhor. Isso é tratar Deus como o diabo, isso é blasfêmia. Porque Ele fala assim: não, vinde a mim cansados, sobrecarregados, que eu, o Senhor, vos aliviarei. Todo o meu jugo, que ele é muito melhor do que essa tralha que você criou para se esconder de mim. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então, temer o Senhor na verdade, é temer ao Senhor e não temer o Senhor, né? Eu até anotei aqui porque eu sou prolixo, eu não quero me rebelar contra o tempo que nós temos aqui, né, gente? Domingo é amplo. Segunda coisa, temer o Senhor é não anular o espanto. Espanto no sentido de que, mesmo eu sendo íntimo de Deus, eu sou ser humano e Ele é Deus. Então, existe como você não perder o respeito através do espanto, do maravilhar-se. Já viu Deus se espantando? Deus se espantou com a fé de uma cananeia, né? E olha, eu sei quem que o Senhor é, por isso de ti eu recebo até migalha.
Aí o Deus Todo-Poderoso falou assim: olha isso, gente, quem aqui em Israel me falaria uma coisa dessa? Israel não estão gostando nem do ouro do Salomão que eu dou. E essa aqui está dizendo: não de ti vale a migalha. É comida de porco, mas é tua? Vem que tem. Aí esse espanto que Deus teve com essa mulher, ele queria ter com a gente, queria que a gente tivesse com ele. Isso parece muito a pessoa ter uma autoestima assim: não, eu sou do Senhor, tudo que eu quiser eu consigo. Não, é assim: eu nem mereço, mas eu sei que eu consigo, eu tenho paz para pedir, porque eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele sabe quem eu sou, eu sei das nossas conversas íntimas. Então o temor do Senhor também é não perder esse espanto, essa alegria todo dia, não perder essa espontaneidade. Por isso que Ele falou que se a gente não se converter como crianças, a gente não verá o reino de Deus, porque a gente precisa ser criança. O que é ser criança? É confiar extravagantemente nele, coisa que a gente não faz, né? A ponto de ele falar assim: olha, ele, o Espírito Santo, quando passar a habitar em vocês, ele vai fazer o trabalho mais difícil de Deus. Qual que é o trabalho mais difícil de Deus? Convencer o mundo do pecado. Por que do pecado? Porque não crê em mim. A gente se torna doutor em teologia, a gente lê a Bíblia 300 mil vezes, a gente se torna doutor em tudo quanto é coisa. Muitas vezes, por quê? Porque a gente não confia em Deus. Por outro lado, então também precisa estudar, não que eu confio em Deus. Não. Quem confia em Deus vai buscar a sabedoria e o conhecimento. Não tem saída. Então, temer ao Senhor é não anular o espanto, a admiração, o carinho, a alegria de sabermos que fomos feitos por Ele, que Ele está com a gente. E temer ao Senhor é não idolatrar a sabedoria de Salomão. Eu queria falar dois aspectos dessa idolatria de Salomão, né? Primeiro aspecto da idolatria da sabedoria de Salomão, que eu queria falar aqui bem rápido. A gente pode pensar nisso depois, a gente faz um seminário para conversar sobre esses dois aspectos terríveis. Primeiro aspecto, né? A gente pegou todos os provérbios de Salomão e resumiu em um versículo que vai se tornando uma blasfêmia. O versículo em si não é blasfêmia, mas o uso que a gente faz é se tornando blasfêmia. É aquele famoso versículo: a mulher sábia edifica a sua casa. Gente, eu, por ser psicólogo, todo mês eu tenho que atender uma mulher que é lesionada a partir dos pressupostos desse versículo. Porque, primeiro, essa palavra foi de Deus para Salomão? Sim. Na verdade, Deus nunca disse isso para Salomão. Ele, inspirado, cheio do Espírito Santo, recebendo a promessa que ele recebeu de se tornar o homem mais sábio daquela geração, vendo a realidade toda acontecer, ele chegou a essa conclusão: opa, a mulher sábia edifica sua casa. E aí, aplausos a Salomão dentro do seu tempo, do seu espaço, da sua sabedoria. Mas Salomão não é Deus. Até o que eu estou falando aqui tem data para acabar, porque virá alguém depois de mim com uma visão que eu não consegui enxergar, porque eu sou cheio do Espírito Santo, mas isso não me faz Deus. Eu não sou o dono de todo o tesouro do entendimento da sabedoria. Mas nós aqui precisamos trabalhar a nossa autoestima. Todos nós aqui já somos muito melhores do que o rei Salomão, muito melhores do ponto de vista psicológico. A gente não vai ter a sabedoria que o Salomão teve, mas do ponto de vista psicológico, nós temos uma coisa que o Salomão não teve na sua plenitude. E acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Essas filhas aqui já começam a colocar o provérbio de Salomão em questão. Porque uma mulher cheia do Espírito Santo não precisa receber versículos específicos para fazer nada. Eu acho engraçada essa divisão que o Salomão faz nos seus provérbios, né? Ele deveria falar assim: o ser humano sábio edifica sua casa. Mas por que o Salomão fala a mulher sábia edifica sua casa? Porque o que ele recebeu era dom de Deus, mas Deus não é espírito que possuía Chico Xavier. Deus não nos anula na nossa humanidade. A Bíblia não foi escrita sobre psicografia. Estou aqui falando.
Deus não faz isso porque Deus fez o ser humano para ser ser humano e não possuído. E Deus, ele faz esse risco, né? Ele fala assim, por isso que o nome do nosso encontro lá em Belo Horizonte chama-se Mensagem Eterna, porque a gente começou a concluir que palavra eterna ainda era um termo muito pobre, porque é o que nós estamos fazendo aqui agora. Deus é o tempo inteiro mensagem. O que é mensagem? Ele está falando com a gente aqui, dentro do meu arcabouço, dentro daquilo que eu consigo entender, dentro daquilo que eu consigo enxergar, e por isso eu não posso adorar um livro Bíblia, porque ele tem uma formatação, ele foi preservado até hoje, mas o livro Bíblia me convoca a ser cheio do Espírito Santo para eu saber ler o livro Bíblia, porque senão eu tiro o Espírito Santo de mim e põe a Bíblia. E a Bíblia, como um livro, como material para vocês, ela é extremamente limitada. O que isso tem a ver com a limitação do rei Salomão? Quem era Salomão? 1000 a.C. Como ele era rei, ele podia politicamente, socialmente ser casado com quantas mulheres fossem, porque naquele período mulheres nem eram vistas como seres humanos. Mulher era vista como uma propriedade de um homem. E não eram os homens que pensavam assim, não. Era homens e mulheres que pensavam assim. Então, quando o texto bíblico fala que Salomão foi casado com 700 mulheres princesas e 300 concubinas, isso naquela moral de 1000 anos antes de Cristo, as pessoas nem pensavam sobre isso. Então, ele é rei, não é? Recebeu sabedoria de Deus, foi? Então, se ele recebeu a sabedoria de Deus e passou a ser adorado por isso, aí ele pode casar com quem ele quiser, como ele quiser. Assim, o que Salomão faz? Ele faz 1000 alianças políticas, né? Na verdade, ele faz 700 alianças políticas, ele quer se casar com 700 princesas, e as outras 300 eram concubina, que significa a mulher que servia para fazer sexo com ela na sela do cavalo. A palavra concubina vem dessas raízes etimológicas, né? Tem tu aí, vem tu mesmo, senta aqui na cela, faz aí. É semelhante ao brasileiro do senso comum, feito nas coxas, né? Que não é só a referência às telhas que os escravizados faziam, mas é aquela coisa ali, foi feito tudo correndo ali, foi na rua, na esquina, na porneia. Mas nos dias de Salomão nada disso era problematizado. O problema é que isso criava um problema psicológico no sábio. Porque aí a gente, agora do século XXI, fazendo essa leitura, com as elaborações que Salomão não tinha, a pergunta daqui é: essa é a sabedoria de Deus para nós hoje? A pergunta que eu faço aos irmãos presentes: um homem que é casado com 1000 mulheres, ele gosta de mulher? Vocês são a ovelha de Jesus, né? Quem é a ovelha de Jesus aguenta o que eu vou falar aqui agora. Quem é a ovelha de Jesus sabe que Salomão não era Deus, ele era um ser humano. Deus foi rigoroso com ele, falou: Salomão, com tudo que eu te dei, cara, você me faz um altar a Quemos na entrada do templo. Olha, eu vou te dar paz até a sua morte, para quando você morrer, o reino será entregue ao teu inimigo, que foi o Jeroboão, né? Que o Salomão viu que o Jeroboão era um cara eficiente, colocou ele para ser chefe de escravos. Aí o chefe de escravos é colocado por Deus para as 10 tribos do norte. Porque eu estou cantando isso aqui para você não ficar se sentindo culpado de achar que Salomão tem limitações. Não, Deus falou que o Salomão era limitado. E adorar a Deus é você entender os limites da sabedoria deste homem a quem eu devo respeito, mas respeitá-lo sobretudo entender que ele é um ser humano. E aí significa o quê? Que um homem que era casado com mulheres, ele não gostava de mulheres e nem sabia. Entendeu? Você vai viajando na sabedoria das escrituras. O livro Cântico dos Cânticos, que é atribuído a Salomão, ele foi escrito pela única mulher, foi escrito em homenagem à única mulher que Salomão não pôde ter, que é a Sunamita, que era uma mulher que cuidou de Davi lá até os seus dias finais. E aí tinha uma disputa entre Salomão e os outros irmãos dele sobre quem iria ficar com aquela mulher, mas parece que ela não quis ficar com ninguém. Falei que bem iam passando. E aí, até o amor do Salomão expressado no livro do Cântico dos Cânticos é um amor não realizado, porque ser humano no mundo caído tem dificuldades terríveis de amar as mulheres. Homens e mulheres têm uma dificuldade terrível de amar as mulheres. Isso é um conceito sociológico clássico,
que os professores de sociologia, por serem machistas, não gostam de trabalhar. Mas qual é a marca cultural de todos os tempos, de todas as épocas? A misoginia, o ódio à mulher. Homens e mulheres odeiam mulheres. E aí, na sabedoria de Salomão, o que você tem aí? Embora ele falou que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e naquele período essa mensagem serviu, na verdade foi a misoginia o princípio da sua sabedoria. Tanto é que você vai ter muitíssimos provérbios. O rei Salomão acerca das mulheres. A mulher que fala muito pegou o gotejar contínuo. Cuidado com a mulher adúltera, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel. Uai, mas e o homem adúltero? Aí fica aquela coisa assim: a desgraça da humanidade é a mulher. Então não são só os islâmicos que pensam assim. O rei Salomão pensava assim. E era o que ele tinha naquela época. É o que temos para hoje. É o que temos. Isso é sabedoria. Nem se questionava isso. Nenhuma mulher do rei questionou isso. Só lá na frente, né? Mulheres que chegam para nós como se fossem pervertidas, e elas não eram, por exemplo, Safo, a mulher grega, da onde vem a palavra safadeza, não? Porque Safo era uma mulher que fazia coisas que eram atribuídas ao homem. Ela construía, ela andava a cavalo, costurava, que mais? Ela foi alfabetizada, isso é coisa de homem. Aí elas tiveram que construir a vida dela lá na ilha de Lesbos, né? Daí vem a nossa palavra lesbianismo. Mas antes disso ninguém questionava nada, né? E aí o rei Salomão já está perdoado, porque ele usou as estratégias e as ferramentas das quais ele dispõe. Mas a gente não está perdoado, porque depois de Salomão, e aí eu estou falando isso, irmãs presentes, tire das suas costas. Essa é a boa nova para você nesta manhã. Tire das suas costas essa coisa pesada de a mulher sábia edifica sua casa. Porque fica uma coisa perversa. Primeiro, a mulher se culpa porque ela não dá conta de nada. E segundo, ela se culpa, mas é uma culpa orgulhosa. Tipo, não, a mulher tem que se virar para dar conta. Ela tem que se virar, né? Tem um caso que eu acompanhei que a mulher estava dormindo, acordou com seu filho morto. Ela vai ser condenada agora, porque se ela estava dentro da casa dormindo e o filho estava morto, foi ela que matou. E aí eu digo lá nas minhas críticas, é porque a mulher tem que ser melhor do que Deus. Porque se nem Deus guardou esse menino da morte dele, a mulher que estava dormindo tem a obrigação de guardar. E aí ela tem que provar, e ela não vai conseguir provar, que ela não matou aquela criança, né? E aí começa toda aquela coisa: não, minha filha, mas é que se Deus deixou esse menino morrer com você dormindo, tem alguma coisa errada com você. São as assombrações da mulher sábia, edifica a sua casa. Então para com esse fato de querer ser mulher sábia. Seja mulher sábia como? Temendo ao Senhor. Mulher sábia igual a minha mãe, que me tão pouco, ela tinha uma oração de mulher sábia, que até a minha esposa estranha essa oração, mas é a oração de uma mulher sábia. Ela tinha 5 filhos, tinha hora que ela ficava doida com aquele menino. Aí ela falava: Jesus, se o Senhor achar que os meus filhos vão se desviar dos teus caminhos, pode preparar e levar. Ela orava assim na nossa frente, né? Aí as minhas irmãs: que isso, rainha? Nós somos lá de Pernambuco, né, mãe? Não! Se Jesus achar que vocês vão crescer longe dos caminhos dele, que ele prepare e me leve. Isso é mulher sábia. Por quê? Ela estava querendo dar conta de tudo, estava falando: Jesus, eu não dou conta disso, mas o Senhor dá. E eu confio no Senhor, né? Então, tire do seu fardo, das suas costas, esse fardo da mulher sábia. Ai, a minha mulher que goteja. Por que você matou a mulher? Não, a Bíblia mesmo fala que a mulher falando: eu gotejar contigo, eu perdi a paciência e matei. E aí você vai pegando provérbios contra as mulheres para poder favorecer o ódio cultural às mulheres. E aí nós, somos cheios do Espírito Santo, recebemos um outro versículo que diz que as filhas profetizarão, né? Até o Paulo, quando ele tinha os seus rompantes judaicos, ele: não aceito que a mulher ensine na igreja. Então o Paulo tinha um monte de colegas doutoras do ensinamento, entre elas a Priscila, que o casal era chamado de Priscila e Áquila, porque a Priscila era a proeminente do conhecimento grego ali, né? Tinha 2 lá intelectuais que era Evódia e Sintique, mas brigavam muito. Tinha Trifena e Trifosa. Ele tinha no ministério dele, mesmo que ele tivesse os rompantes judaicos, a herança que ele recebeu, de que mulher fica em casa caladinha, quietinha. Mas ele vai lá: não, em Cristo não há judeu
há escravo nem livre, não há homem nem mulher. Em Cristo só há ovelha de Jesus. Então tire das suas costas essa cruz colocada por uma sabedoria que foi dada a Deus, de Deus, que veio de Deus para Salomão, mas que foi usada pelas nossas tradições contra a existência das filhas do Senhor, né? E uma segunda e última, não idolatria do rei Salomão, é que ele também tem uma coisa que está difícil isso no Brasil, né? O Brasil caminha para preservar essa maldição. Quando a gente pega a sabedoria, transforma em maldição e se apega, né? E aí, diz um dos provérbios, amor à maldição era o apanho. E eu fico com medo do Brasil no sentido histórico, político, cultural, porque o Brasil, ele vem amando a maldição. Por exemplo, eu tive sérios problemas na escola dando aula no ano passado, por uma frasezinha. Estava lá dando aula sobre o que é senso comum, ciência, blá, blá, e aí eu gosto de render muito esse assunto do senso comum, porque o senso comum é aquilo que nos é comum, a gente aprendeu, né? Tem alguns aspectos do senso comum que eles são positivos. Fazer a limonada da vovó, né? As tradições de Itabirito, isso é o senso comum, isso é bem-vindo. Não vamos perder isso. Agora, eu trabalho com os adolescentes, o senso comum macabro. Aí, um dos sensos comuns macabros que a gente nunca quer abrir mão, e a sabedoria deveria nos ensinar a abrir mão, e ela nos ensina, é aqueles textos bíblicos: a vara da disciplina salvará o coração da criança. Todo mundo presta atenção, do mais velho até o mais moço, o que esse cara vai falar agora contra os nossos costumes. Se minha mãe tivesse me espancado, eu nem sei quem é que eu seria hoje. Aí tem um outro provérbio: a justiça está ligada ao coração da criança. Isso é palavra de Deus para Salomão? Foi inspiração divina para Salomão naqueles tempos onde ele não conseguia ter outro tipo de discernimento. Então, primeiro, um homem que diz que a mulher sabe de fica sua casa, ele era casado com 1000 mulheres, então ele não entendia nada de mulher. E ele está perdoado dentro da sabedoria dele. E um homem que, como as mulheres, ele fez tantos provérbios em relação às mulheres, ele também não sabia muito o que era criar filho, não. O que ele fez? Como ele era um sábio famoso, ele foi entendendo muitos discursos, os costumes sociais de espancar crianças. Aí numa dessas, eu dei uma aulinha assim, uma frasinha boa, aí começou a brotar os meninos. Uma dessas histórias, eu estava chegando na escola, era 10 para 7 da manhã, e encontro uma menina de 16 anos, toda roxeada e tudo, mas na verdade eu vi aqui no rosto dela. Aí ela, o que foi isso? Minha mãe, aí, diagnóstico, a mãe é evangélica, de uma igreja bem famosa lá em Belo Horizonte. E aí, não, é tudo em nome do temor do Senhor que eu quero colocar no seu coração. Mas por que uma mãe que ama acha que tem que quebrar uma filha desse jeito, né? Você pode tirar sua jaqueta, quando vai ver o braço dela, está todo roxeado. Aí eu falei, isso já vinha acontecendo há algum tempo. E aí eu fui e levei a coisas superiores, né? Nós temos leis específicas sobre isso no país. Eu não ia ver uma coisa daquela e ia notificar. E a escola inteira, grosso modo, quais são os seus sentimentos por essa aluna? O que você está querendo com ela? Por que esse interesse todo? Quando eu fui descobrir, é porque a mãe que fazia isso com a aluna, ela era amiga da gestão, aquela coisa toda. E aí, enfim, a história é longa, eu tive que fazer uma denúncia de 75 páginas, aquela coisa toda. Mas eu fiquei assim, tudo baseado em quê? Uma das diretoras lá, ela é cristã da mesma igreja dessa mãe. Ela falou assim: um professor está ensinando um aluno a se posicionar contra a mãe. Tudo baseado em quê? Não, a Bíblia fala que é com a vara da disciplina, que a criança sem disciplina vai ser entregue a si mesmo. E aí eu comecei a responder aos alunos. Com os adultos, né, a gente tem que fazer igual a Jesus. Não tem conversa com o fariseu. Vocês estão felizes com seus conhecimentos? Sigam em paz. Agora com os alunos: professor, mas e quando a Bíblia fala mesmo que a vara da disciplina vai salvar a criança? Vou contar para vocês uma história. Sabe o que aconteceria com você se você desrespeitasse seu pai ou sua mãe? Você ia ser queimado vivo, apedrejado vivo. Não precisava nem desrespeitar pai e mãe, não. Bastava ter alguém que tem filho do sexo masculino mais velho,
o primogênito do sexo masculino? Então, nos tempos do rei Salomão, nasceu do sexo masculino o primogênito, já ia ser jogado vivo no altar de Moloque. E aí, o que o texto está dizendo? Vamos melhorar? Vamos só com a vara? Aí eu estava falando com ele, então, a gente já melhora com a vara. Isso sou eu traduzindo a sabedoria de Deus ao Salomão para os nossos dias. Claro que ele pensava era outra coisa lá, né? Mas já era uma evolução no pensamento dele. Aí chega Jesus e fala assim: olha, sabe essas crianças que vocês soltam? Que vocês falam que a estultice está ligada ao coração da criança? Discordo. Delas é o reino de Deus. Traz elas para cá, deixa elas conversarem comigo. É claro, não estou dizendo que agora a gente vai ter que deixar a criança fazer bagunça no culto. Jesus estava ali num momento informal e eles estavam assim: se ele é Deus e a gente tem que temer a Deus, não deixa ele chegar perto, não, porque se a justiça está ligada ao coração da criança, ser criança é impuro. Aí Jesus fala assim: das crianças já é o reino de Deus. Criança não é estulta, criança é criança, né? Mas o Salomão, que tinha 1000 mulheres e não educou, se ele tinha 1000 mulheres, mas se ele tivesse só um filho com cada uma dessas mulheres, mas ele teve muitos filhos. Mas aí a culpa da educação desse menino tinha que ser da mulher. Então como é que a mulher tinha que educar? Taca e a vara, espanca, é por amor que eu faço isso. Deus me livre, infelizmente eu ainda na minha maturidade cultural tive que recorrer a algum castigo físico aos meus filhos. Eles acabavam comigo, né? Eu lembro que a última vez que eu postei o dedo da minha filha, irritado com a reação dela, porque ela sacudir de maneira para ela aquietar, né? Tipo, na mesma hora eu me senti assim: gente, que ser humano horroroso que eu sou. A minha mocinha, olha que mulher linda que está se informando, porque eu estou sacudindo ela, achando que isso vai educá-la. Mas tem gente que se orgulha, e a gente se orgulha o quê? No nosso fundamentalismo, que é fundamentalismo gospel. Não, está escrito que a vara da disciplina apartará, não sei o quê. Claro, cada um tem suas particularidades, individualidades, e o que eu estou falando aqui não é psicologia, não é porque eu sou psicólogo. Estou dizendo aqui é evangelho, palavras de Deus. A gente olha para Salomão e fala assim: graças a Deus, porque ele colocou um arquétipo da sabedoria, o rei Salomão. Mas eu não adoro Salomão. Salomão não é o meu Senhor. O meu Senhor é aquele que estava em Salomão. E ele tem muito mais segredos a me contar do que ele conseguiu contar para Salomão. O que isso tem a ver com o Evangelho? Por que a gente está reunido aqui para falar disso? Para mostrar que se nos tempos de Salomão, de Buda, de Confúcio, essas pessoas eram adoradas porque eles representavam a sabedoria, eram reverenciadas, hoje você é habitado pela sabedoria em pessoa. E aí a nossa reunião aqui é para que a gente consiga se edificar uns aos outros em Cristo Jesus. Mas a sabedoria, ela vai embora daqui com você. É lá na sua casa, no seu dia a dia. Por isso que Jesus chegou com coisas básicas. O que é temer ao Senhor? Temer ao Senhor é: entra no teu quarto, fecha a porta, fala com o teu pai em segredo, ele vai te recompensar em segredo. Olha, jejue por aquilo que você entender que você deva jejuar, e não faça disso propaganda. Olha, faça os seus propósitos com Deus, porque a sabedoria te habita. Ele vai te ensinar a se conduzir. E Ele vai te ensinar por 2 caminhos, que é um só na verdade, mas é 2, né? Se transforma em 1. O primeiro caminho é o da comunhão, o Evangelho da comunhão. O segundo caminho é o da sua individuação com Deus, no seu dia a dia, no seu orar, no seu levantar. Isso não é fanatismo. E aí Deus vai te balançar quando você quiser botar a culpa de tudo nas mulheres e colocar todos os seus lixos nas crianças. Porque sabedoria em Cristo Jesus é fazer o que Jesus fez. Se Salomão tem vários provérbios contra as mulheres, Jesus não tem nenhum provérbio contra as mulheres. Só para encerrar isso aqui, porque eu acho importante a gente entender isso. Os provérbios clássicos acusam a mulher de ser adúltera. Jesus fala assim: o homem que olha para a mulher com a intenção impura do coração já adulterou com ela. A gente sempre pensa que intenção impura é o sexo, né? Não, intenção impura é bonita, vai acabar com a carreira dela.
Essa mulher fala ali, está sendo filósofa inteligente, eu vou me envolver com ela só para tirar ela daí. Intenção impura. A mulher está se acabando. Você nem trabalha, só fica em casa à toa. Você quer trabalho mais árduo do que cuidar de crianças. Né? Eu, como psicólogo, eu faço meu trabalho social, que é ajudar as mulheres a descobrirem no processo que a pensão dos pais é muito pouca. Então, argumenta lá com o juiz que se ele pagar lavadeira, cozinheira, faxineira para cuidar dos filhos dele, então essa pensão de 30% aí é pouca. E geralmente quando eu consigo colocar isso no relatório, elas conseguem. Porque, gente, vamos ser honestos. Vamos fazer o que a Bíblia diz que era para a gente fazer pelas mulheres, dar a nossa vida por elas como Cristo deu a sua pela igreja. Então o Evangelho aqui nesta manhã é a gente entender isso. Quem entende ao Senhor de verdade vai mudar o seu olhar sobre as mulheres e sobre as crianças. Até porque as mulheres, desde o começo do Evangelho, eu costumo brincar nas minhas palestras públicas, mas é brincadeira de fundo sério, né? A sabedoria não tem seu deboche, então vamos lá. Vocês acham mesmo que Jesus só tinha 12 apóstolos? Isso era o que a cultura judaica queria. 12 das 12 tribos, da tradição. É 12 que vocês querem? 12. Mas o que Jesus tinha medo era apóstolas. Aquelas que trabalharam até depois da morte, porque está lá Maria e Maria Madalena indo perfumar o corpo morto do Senhor. Isso é que é a apóstola. Nenhum cabra-macho daqueles 12 foram lá. Elas foram. Já somos vistos como figuras públicas, mesmo não temos nada a esconder. Vamos com tudo. Então Jesus tinha 12 apóstolos. Mas por que na Bíblia não fala nitidamente sobre isso? Porque a Bíblia não é Deus, é a Bíblia. O Espírito de Deus está aqui para você ir lendo em comunhão e aprendendo o que é de Deus para nós. Fora isso, a Bíblia vai reproduzir a sua cultura original, que é a cultura hebraica lá, do Netanyahu, que quer matar a Palestina, baseado, você sabe assim, lá o que Palestina não tem nada a ver com o cananeu. Mas isso é um assunto para um outro encontro. E que o Senhor nos abençoe e que a gente... Vamos ficar de pé para a gente firmar esse compromisso diante do Senhor. Nós agradecemos.